Olá, estamos aqui para a última gravação desse ano 2025. Para você que é responsável por algum dos nossos alunos ou alunas aqui no Colégio Caminhos Colinas, eu sou o Roberto, eu sou um dos fundadores do colégio. Hoje estou aqui com outra fundadora do colégio, a professora Bernadette, e com o professor Sandro, que é coordenador do Fundamental 1 e do Fundamental 2 e tem muita experiência com preceptoria. Então nós vamos fechar esse nosso ano, né, continuando falando sobre crescimento. Então o tema crescer é um tema muito importante, nós vimos durante todo o ano. Nesse episódio, o que nós vamos fazer é mostrar qual é a perspectiva que vocês, pais, mães, tios, tias, avós, né, podem dar agora de crescimento, né, impulsionar o crescimento dos seus filhos e filhas com a perspectiva do Natal. Então, puxa, mas ainda falta bastante para o Natal. Para o Natal falta bastante, mas a gente pode se preparar no próximo mês, né, para receber melhor o menino Jesus que vai chegar. O menino Jesus que foi crescendo, né, dentro do ventre de Nossa Senhora. Professora Bernadette, nesses anos todos, né, em que você casou, teve seus 3 filhos, teve 4, um já está no céu, né? De alguma forma, assim, a memória do Natal, a preparação do Natal foi importante para a sua família? Eu acho que sim, foi importante para minha família. Todos esses grandes eventos, como e um deles o Natal, são momentos em que as tradições familiares são reforçadas. E isso marca bastante a pessoa, tanto que a tendência nossa muitas vezes é repetir esses gestos. Quando a gente sai da nossa casa, tem a nossa família e a gente repete esses mesmos gestos porque a gente considera que isso é muito importante. Você pode concretizar? O que você quer dizer com isso tudo? Sim, eu posso concretizar. Por exemplo, na minha casa, a gente tem o costume de preparar a árvore de Natal. A gente tem o costume nós temos o presépio. Então, as crianças, agora eu não sou mais criança, mas eles montavam o presépio. Então sabia que o menino Jesus só seria colocado no dia 25. Também a gente fazia uma grande preparação para a entrega do presente. E aí tinha papéis distintos. Eu cuidava de alguns processos, como o presépio, a árvore de Natal. E o meu marido sempre fazia a preparação do dia anterior para a entrega do presente. Muito bom, excelente. Então, aí... O professor Sandro, eu vou só introduzir um pouquinho a história dele, porque acho que vai ser interessante para vocês. E acho que muitos de vocês vão se identificar, né? Então, o professor Sandro, ele tem uma esposa assim, que é a dona Marta, e ela ficou viúva. Então, a dona Marta já tinha filhas, né? Então, o Sandro, no fundo, ele, na hora que casou com a Marta, ele adotou também, né, a filha da Marta. Então, a Marta tem uma filha, né, que está estudando aqui no Colégio Caminhos Colinas, chamada Ana Carla. Então, Sandro, a Marta, ela considera assim a época do Natal, assim, ela prepara alguma coisa? Conta um pouquinho pra gente como é que ela prepara o Natal. Então, a preparação pro Natal, ela vem de uma tradição nordestina, que muitos dos que moram aqui na região da Pedreira vêm do Nordeste, e eles querem estar em família, né? Então, diferente um pouquinho do que acontece com outras famílias, eles gostam de juntar tudo na casa da avó, né? Que é a mãe da Marta, que é a Dona Rosa, e lá preparam um almoço, né? Então todos comemoram ali. Então essa preparação é juntar toda a família na casa da avó, né? No caso, que é a mãe da Marta, né? Então, durante o período do Natal, ela tem essa tradição. Muitas famílias aqui que eu conheço, né, meus pais são nordestinos, e eles têm esse costume, né, de juntar a família ali em torno da ceia. Os que são evangélicos também acabam participando, porque vem de uma tradição cristã, né? Então, acredito que muitas famílias vão se identificar assim com esse exemplo, né? Deixa eu perguntar assim, continua falando assim, você falou que a Marta prepara a ceia. Eu nem todos vocês vão ter essa oportunidade, né? Eu fui convidado assim já para almoçar na casa do Sandro, né? Então a Marta é exímia cozinheira. Então,
a comida é uma coisa importante assim pro Natal? Então, a comida, ela vai simbolizar essa confraternização que há entre os membros ali da família, né? Então, toda a preparação, a dedicação ali que as mães, as avós têm, né? Principalmente os de origem nordestina, ele acaba em torno da ceia ali, acaba tendo todos os detalhes com os membros da família ali, né? Um que vai comprar, outro que vai preparar. Então essa preparação também vai ajudando a que as pessoas entrem no clima do Natal, né? Então essa preparação assim é muito importante para as pessoas, né? E eu acredito que de outras tradições também, né? Toda a preparação, né? Então essa é a primeira coisa que eu queria entender, que vocês prestassem atenção, né? Que o Natal, ele precisa de uma preparação material. Isso que falou a professora Bernadette, tem que montar um presépio, a árvore, o enfeite que vocês quiseram. Isso que falou o professor Sandro, comprar as comidas, preparar o cardápio, ver qual vai ser o enfeite, as roupas que a gente usa. Então, são coisas que a gente precisa aprender. E isso é importante, entende? Que vocês vão ensinando aos filhos, às filhas, né? Porque essa preparação externa, no fundo, ela é uma imagem da preparação interior que a gente tem. A gente limpa a casa, faz uma comida boa para simbolizar, entende? A limpeza da alma, entende? Quer dizer, essa alegria grande, né? A satisfação, entende? Que Jesus Cristo, quando ele vier, né, no dia 25, ele vai vir na nossa alma. Nossa alma precisa ser uma casa gostosa, assim, em que ele se sinta feliz aqui. Então, o intuito do episódio de hoje é assim, como é que a gente vai crescer para receber Jesus Cristo? Então, professor Bernadette, você consegue lembrar, né? Não sei se você vai lembrar, mas são coisas que os seus filhos comentavam sobre o Natal, se eles gostavam ou não, o que você, mesmo que eles não falem, o que você sente que eles mais gostavam nessa época? Cada um deles diferente, pode ser um só, né? Eu eu diria duas coisas. A primeira é que, como eles já esperavam todo ano que teria, no fundo a gente fazia uma caça ao tesouro dos presentes. Então havia uma grande expectativa quais seriam as perguntas, que meu marido montava perguntas para eles irem para vários lugares da casa. Então eu senti um clima de expectativa como para essa atividade. Então eles gostavam muito. E a outra expectativa era porque eles sabiam que ia reunir a família. Então era um ambiente muito gostoso. Então era uma expectativa de que aqui eu vou estar junto com todo mundo, com a minha família, celebrando o Natal. A minha família, a gente não entrega presentes no dia de Natal, assim, perdão, no dia 24, a gente fazia entrega no dia 25, então eles não tinham essa expectativa do presente na ceia de Natal. Mas eles tinham a expectativa de estar junto com os familiares. Professor Sandro, como é que faz assim, entendeu? Para que a criança saiba, entende, como é que é a história, entende, do nascimento de Jesus Cristo. Porque, no fundo, ele nasceu com qualquer um de nós, demorou 9 meses, né? Então, por exemplo, agora a gente está no início de novembro, quer dizer, onde é que será que estariam, entende, Nossa Senhora e São José, né? Na expectativa, assim, antes do menino Jesus nascer? Então, nesse período, né, que provavelmente estariam preparando ali todas as São José, mas Nossa Senhora, né, estariam preparando ali as coisas, mas o decreto, né, que o governador impõe, né, que cada um fosse cadastrar, isso mudou toda a dinâmica, né, desse ambiente onde estava toda uma preparação ali para a chegada do menino, né, indo em direção a Belém, né. Então é uma mudança brusca, né, que tanto São José quanto Maria, Nossa Senhora, eles começam a conversar, né, como eles iam fazer tudo isso, né. Foi tudo muito repentino, né. Então
uma viagem desse porte, com uma gravidez já às vésperas, né? Então é uma mudança assim brusca, mas ao mesmo tempo começaram sendo serenos, né? Vendo quais iam ser as melhores opções ali para ir, né? Então é uma preparação também, só que de uma forma muito brusca, né? Quer dizer, no fundo, tem que contar um pouquinho a história do Evangelho, né? No fundo, São José e Maria, eles moravam em Nazaré. Mais ou menos o seguinte, é como se eles morassem em São José dos Campos e eles tivessem que vir se recadastrar aqui em Jundiaí. Não era na cidade grande, não era Jerusalém, era uma cidadezinha chamada Belém. Era uma cidade pequena. Então, no fundo, eles tinham que descer do norte para o sul. Então, só que não tinha estrada, não tinha carro, né? Então, provavelmente eles vieram num burrinho. Então, como esse professor Sandro está explicando, é importante vocês contarem a história. Então, não foi, entende, um nascimento assim fácil, né? Imaginem vocês, são pai e mãe. Vocês têm tudo preparado assim para o filho nascer no hospital, né? Na sua cidade, de repente tem uma emergência. Puxa, vocês vão viajar 70, 100 quilômetros, né, para uma cidade que não tem parente. Então, dá um frio na barriga, assim, vocês concordam? Então e aí, quando chegaram em Belém, não tinha lugar. Então, isso é que vocês, nossa sugestão é que vocês aprendam a contar essa história, né, para eles. Então, professor Sandro, continua um pouquinho. Explica para mim, Ana Carla, ela sabe essa história? Sabe, porque nos últimos 4 anos ela começou a fazer catequese, né? Então ela fazia catequese e a gente morava em Curitiba, a gente só está aqui há 2 anos, aqui em São Paulo, e ela foi participando dos grupos na igreja, né? E ela também tinha que fazer apresentação, então ela acabou aprendendo em casa também, né? Isso depois que eu casei com a Marta, né? E aí eu fui trazendo aos poucos junto com minha esposa, né? Essa preparação para o Natal, né? E ela acabou colocando isso em prática, participando lá das apresentações na igreja, né? E depois vivendo isso no dia a dia, né? Então foi dessa forma. Ela gosta? Gosta muito. Ela parece mais tímida assim, mas ela gosta de representar. Ela gosta de apresentar. Ela é o jeito dela assim, um pouco introspectiva, né? Mas ela gosta quando começa a fala, né? Assim com as outras, com as meninas, né? Apresenta. Então o crescimento dela durante esse período que está aqui no colégio foi um crescimento assim, que as irmãs dela, que já são mais velhas, né? Uma tem 27, a outra tem 25, e uma tá fazendo medicina, a outra já é dentista, né? E ela ficaram surpresas com o crescimento da Ana Carla nesses últimos 2 anos aqui no colégio, né? Então a gente é muito agradecido, minha esposa também, muito agradecida, porque o crescimento dela que a gente não via, que minha esposa não viu isso nos outros colégios que ela passou, estudou em Pernambuco, estudou em Curitiba, e a gente sempre estava assim, falando para Marta, isso tá faltando algo, né? E o colégio onde ela estudava não trazia isso, né? Então aqui no colégio ela encontrou, né? E você acha assim que a Ana Carla tem vontade de contar essa história para outras crianças menores? Ela gosta de crianças? Sim, ela gosta muito de criança. Minha proposta para minha esposa não pode ter mais filhos, né? Então a proposta é que, quando eu casei com a Marta, é que a gente adotasse outras crianças. Por enquanto a gente não conseguiu ainda, mas estamos a caminho. E quando a Marta se encontra com as meninas da idade dela, com a prima, por exemplo, elas ficam brincando, né? Mesmo com 13 anos, ela ainda, nesse ponto, ela ainda brinca com as outras crianças, entende já que precisa ajudar. Ela recentemente fez crisma e ela falou para mim, eu queria também dar aula de catequese, né?
porque ela viu o exemplo de outra menina que estava dando aula de catequese, que era bem jovem, né? E também, assim, eu recordo de algumas vezes que ela ficou ensinando, brincava lá de ensinar para outra menina, ela gosta de ensinar, né? Então isso é uma coisa que também tem com ela também, né? Excelente. Então, pessoal, uma coisa que a gente hoje pode explorar é que a gente pode crescer se a gente conhece mais Jesus Cristo. Mas a gente cresce mais se a gente ensina outras pessoas quem é Jesus Cristo. Então, o Sandro é católico, né? Mas também tem, para você que é cristão, né? É evangélico, ou é crente, né? Tem outra presbiteriano, também entende. Isso vale para vocês também, né? Então, qualquer confissão cristã, a gente acredita em Jesus Cristo, ensinar as crianças e motivá-las a quererem ensinar quem é Jesus Cristo para outras crianças, faz com que a sua própria filha cresça muito. E como é que é na sua casa, Bernadette? Os seus filhos, eles manifestam algum desejo assim, de ensinar Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo para outras crianças? Eu diria que não necessariamente para outras crianças, depende muito do perfil de cada filho. Eu tenho o meu filho do meio, o Leonardo, ele gosta mais de criança, então ele já faz isso, né? Ele já ajuda na formação espiritual dessas crianças. O meu filho mais velho, eu percebo que a abordagem dele é muito mais com jovens, um pouco mais novos que ele. Crianças eu já entendo que eu acho que ele não teria tanta, vamos dizer assim, estilo, paciência. E o mais novo eu ainda preciso pensar, eu não sei te responder essa pergunta. Eu sei que ele é... Mas assim, ele costuma assim falar sobre esse assunto, assim, ele comenta com você, ou é um assunto que para ele assim é proibido, né? Não pode falar de Deus, Jesus Cristo. Não, pelo contrário. Ele comenta assim comigo, reza pela conversão das pessoas que estão próximas a ele, e ele manifesta a fé dele abertamente para os colegas. E, inclusive, ele se preocupa bastante, ele está em outro colégio hoje, uma das grandes preocupação dele é o ambiente que é ausente de Deus. Então, ele não só comenta, como às vezes ele chora. Ele fica triste. Isso que você está comentando, né? Quer dizer, eu acho uma tristeza assim com bastante justificativa, né? Uhum. Mas como é que você entende o ambiente assim no Colégio Caminhos e Colinas nesse sentido? Porque aqui ninguém entende e fica impingindo, né? Que eu tenho que rezar, assim, a gente sempre faz um convite, né? A gente reza o Pai Nosso de manhã, reza no final da aula, mas não é uma coisa assim que as crianças, a gente explica para elas a bondade disso, né? Mas você vê assim que aqui as crianças podem falar abertamente sobre Deus? Eu vejo que sim, que aqui a gente pode falar abertamente sobre Deus. Isso gera um ambiente de bastante tranquilidade e alegria, porque as pessoas se sentem livres para manifestar o que elas pensam. E eu já ouvi isso de uma aluna. Uma aluna falou assim, olha, aqui eu sei que eu posso falar o que eu penso, mesmo que as pessoas não concordem comigo. Então ela era, no começo do ano, ela era muito quieta, muito retraída, e a gente percebe que ao longo das aulas ela vai manifestando o que ela pensa, porque ela percebe que ela pode se manifestar com tranquilidade. Muito bom. Você sabe que isso que a professora Brenda está comentando, agora em julho, nas férias, então eu peguei um ônibus para ir para outro bairro, e aí entrou uma aluna aqui do colégio. E eu perguntei para ela entrou com o irmão mais novinho, né, que tinha 7 anos, ela já está, entendendo, com 13 anos, aí ela sentou com o irmão do meu lado, né, e eu perguntei, o que você está fazendo nas férias? E ela falou assim, eu estou indo num acampamento evangélico, e é muito bom que a gente faz brincadeiras, e depois a gente ouve a palavra de Deus, né, e a gente aprende, assim, algumas orações, e aí ela comentou assim, professor, o senhor sabe que eu aprendi o Pai Nosso aqui no Colégio Caminhos e Colinas? Não. Mas você já não tinha aprendido na igreja? Ela falou assim, não, aqui os meus pais não iam na igreja. Depois que entrei aqui no colégio, eu aprendi a rezar o Pai Nosso e perguntei para eles assim, puxa, a gente podia ir na igreja? E eles voltaram a ir na igreja. Então, eu fiquei muito contente, porque no fundo ela estava feliz, né? Então, é bom que vocês pensem, né? Vocês têm esse hábito, né?
de rezar um pouquinho em casa? Então agora vai chegando o Natal, tem gente que um mês antes do Natal faz uma oraçãozinha de 1, 2 minutos, né? Que oração que eu faço? Gente, entra na internet e digita lá, entende? Algum buscador, alguma inteligência artificial, né? Frases para se preparar o Natal. Então ele vai, entende? Colocar uma lista para vocês. Tem gente que faz é pegar o Evangelho e o trecho, né, que narra o nascimento de Jesus Cristo, principalmente São Mateus. Então ele lê um trechinho todo dia. Então até chegar o Natal. Então, professor Sandro, você, assim, na experiência que você tem, né, nesses anos, qual outra experiência que você tem, assim, se você lembrar, né, de preparação para o Natal? Interior, assim, espiritual. Então, assim, ao longo dos anos, né, teve muitas pessoas boas que me ensinaram. Na casa dos meus pais, eles não tinham esse hábito, né? Então, depois, conhecendo o Opus Dei, que é uma instituição da Igreja Católica, aprendi muitas coisas, né? E uma delas foi a preparação para o Natal, né? E como sugestão que me davam, né? Assim, olha, isso que o Roberto falou, né? Pega o Evangelho, se põe na cena, né? Tem outros trechos de homilias, né, que falam sobre o Natal, São José Maria Escrivá, né? Então eu aprendi muitas coisas assim a respeito da preparação, de fazer pequeno sacrifício para as outras pessoas, né? Todos os dias, né? Um pequeno sacrifício que fosse agradável a Deus, né? E também momentos de oração, né? Então dedicava tempos ali para ler essas homilias sobre o Natal, de preparação para o Natal. Isso me ajudou muitíssimo, né? Eu sou muito agradecido, né? Porque isso sempre me colocava ali nessa preparação para receber Jesus Cristo, que vai nascer no dia 25 de dezembro, né? Muito bom. Professor Brenner, você tem outras sugestões? Para acrescentar, eu acho que uma coisa que me marcou bastante foi quando a gente fez uma novena de Natal no meu prédio. Então a gente chamou... No meu prédio não, perdão. Eu convidei junto com uma vizinha. A gente montou uma novena entre alguns vizinhos e a gente se reunia para fazer Existem aqueles livrinhos, né, que ajudam a se preparar, porque você comenta, vai se preparando em comunidade. E aí foi muito bom porque a gente rezou juntos e também os vizinhos se aproximaram mais. Então essa foi uma experiência que para mim foi muito importante. Excelente. Então, outra coisa que vocês podem fazer, graças a Deus, entende? Hoje a gente tem muitos meios. Então vocês podem, entende, ir na internet e procurar no YouTube, entende? Desenho sobre Jesus Cristo, desenho sobre o nascimento de Jesus Cristo. Aparecem vários, muitos são muito bons. Então dá para assistir isso com as crianças. Uma outra coisa que dá para fazer, entende, é justamente perguntar, entende, quais livros, né, entende, que talvez vocês possam comprar para as próprias crianças lerem, né. Acho que o intuito, entende, também dessa conversa de hoje, agora com um pouco mais de profundidade, para vocês pensarem no seguinte: olha só, cada um de nós cresce mais na medida que nós nos identificamos com Jesus Cristo. Agora, não é tão fácil como é que a gente se identifica com Jesus Cristo bebê? Então, Jesus Cristo bebê é como qualquer outro bebê humano, era muito indefeso, precisava muito de José e de Maria, que eram pai e mãe dele. Então, mas a gente pode se identificar com Jesus Cristo criança, nessa dependência que nós temos de Deus Pai. Então, a infância espiritual é nesse sentido. Então, é uma época muito boa essa, né, próxima do Natal, para a gente se identificar com Jesus Cristo menino. Tá? Então, agora, também quando vai chegando no final do ano, agora por último, né? Então, chega o Natal e depois, em seguida, acaba o ano. Tá? Então, também a gente vai deixar aqui para vocês, né? A gente acabou, né, o tema do crescimento.
Ano que vem nós vamos ver um outro tema, que eu já vou dar spoiler para vocês. A gente vai ver um tema que é o amor. O amor de doação. Então eu queria que também, agora que eles vai terminar o ano, vocês se preparam para o Natal, mas também nós vamos dar algumas dicas para vocês, né? Professor Sandro, o que é importante, assim, o que você considera como sugestão para as famílias, né? Na virada do ano, assim, para crescer mais? Assim, fazer uma retrospectiva, mas no sentido das coisas positivas, né? Que coisas boas nós crescemos esse ano, cada membro da família, né? Eu enquanto esposo, a minha esposa enquanto esposa, os filhos, né? Como cada um cresceu esse ano, né? Olhar para as coisas positivas, né? Não ignorando as coisas que deram errado, porque o erro, ele é um meio de aprendizado, né? O erro, ele pode se transformar numa coisa muito positiva e numa coisa de crescimento, né? Então, olhar para o ano, quanto eu cresci esse ano? Quer dizer, se cada mês eu cresci um pouquinho, olha só, foram 12 aspectos diferentes de crescimento ao longo do ano, né? Então, olhar para o ano dessa forma, né? Não da forma negativa, só ver as coisas que deram erradas, né? Mas é importante que veja essas coisas positivas. E os erros, o que eu faço com ele? Aprendo com os erros. Aprender com os erros é muito importante. Excelente. Então, para complementar a dica do professor Sandro, minha sugestão é pegar um caderno, tá? E escrever essas coisas. Porque é muito importante. Quando a gente escreve, elas são mais claras. E depois, se vocês conseguirem sentar com a esposa, ou a esposa com o marido, ou sentar com cada filho, né? Então, vamos aqui escrever o que você cresceu esse ano, né? E para cada coisa que a gente colocar lá, ajudar o filho, a filha a agradecer a Deus. Professor Bernadette, tem alguma sugestão? Olha, o que eu tinha pensado, você já comentou, que era a questão da gratidão. Olhar mais os dons que foram recebidos. Eu acho que uma sugestão que eu pensei agora é, como o próximo tema o tema do próximo ano vai ser o amor de doação, de repente que a gente já pode começar a se preparar para esse tema. Então, se o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, então pensar, o que eu posso fazer de concreto para eu amar mais a Deus e ao próximo como a mim mesmo? Então acho que pode isso ajudar nessa agenda, né, nesse caderno, nessa agenda, já começar a refletir um pouco mais nessa perspectiva. Excelente. Então vocês entenderam? Falou isso, o professor Sandro falou, de meditar sobre as coisas positivas, né? Agradecer a Deus por elas, ver as coisas que não foram tão bem, se alguma das a gente pede perdão, né? Se a gente pode procurar anotar isso. E depois que falou a professora Bernadette, sempre sonhar, né? A gente vive no presente com a experiência do passado, mas com os olhos para o futuro. Isso falou a professora Bernadette é muito importante. É que dá uma alegria, enche de alegria a gente ter esperança que no próximo ano nós vamos crescer no amor. E cada um de nós vai amar mais. E a gente precisa se preparar com isso. A preparação para amar mais, gente, não é do tipo assim, eu vou pensar, vou fazer um plano e eu vou conseguir. A primeira preparação é Deus, que é nosso Pai, o que você vai fazer para eu crescer? Pedir para Ele. Porque Deus é que dá o maior crescimento para nós, não nós mesmos. Agora no Natal, um presente que nós podemos pedir para o menino Jesus, tá? Que nos dê essa esperança, esse otimismo, né? Que a gente ano que vem queira crescer, se esforce para crescer, mas sempre guiado por Deus, né? Porque a gente pediu para Ele, esse crescimento em amor. E Ele com certeza vai dar. Pessoal, muito obrigado pela atenção, né? E até o ano que vem.